Irmãos, nessa manhã eu gostaria de começar a minha preleção aqui com os irmãos, lembrando um provérbio muito conhecido, que talvez você já ouviu por aí, ou já até repetiu. O provérbio diz assim: de médico e de louco, todos têm um pouco. Certo? Você já ouviu esse provérbio? De médico e de louco, todos têm um pouco. De onde vem esse provérbio? Na verdade, ele surgiu por causa de um livro escrito por Robert Stephenson, chamado sobre o médico e o monstro. É a história do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Mr. Hyde era um monstro e o Dr. Jekyll um médico. Esse médico, ele toma uma poção mágica que ele faz, não uma poção científica, e acaba ficando bravo, como se fosse um incrível Hulk, o monstro toma conta dele, e ele tem que, durante todo o enredo, controlar o Mr. Hyde, que é o lado forte dele, que é o lado irado dele, para que não faça muitas maldades. Daí muita gente, baseado nesse livro que virou filme, pensaram: olha, nós somos como o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Todos nós temos um médico e um louco dentro de nós. Mas vocês sabem que as palavras e as frases sofrem semântica. Na época da minha avó, derramar era cortar ramas. Hoje derramar é tornar um líquido. De médico e de louco, todos têm um pouco, passou a significar o seguinte: todo mundo tem um palpite, uma opinião, uma receita, um conselho para dar sobre todo assunto. É verdade ou não é? Fique doente. É no boa intenção, eu não estou aqui questionando, não, é com carinho, mas fique doente. Principalmente se você for pastor da igreja, alguém querido. Todo mundo tem se você aparecer sem voz, usa arnica. Coloca confrei, mel com própolis. Todo mundo tem uma receita. A minha avó usava isso, todo mundo tem uma receita. É verdade ou não é? Todo mundo tem algo de médico. Quebra o carro, abra o capô na porta de um lugar público. Daqui a pouco tem 5 homens lá em volta olhando. Abre o capô do carro, ninguém entende, mas todo mundo para e fica olhando. No futebol, para os que gostam, como é o caso do nosso pastor aqui, pior ainda, todo mundo é técnico. Todo mundo sabe o que deveria ter sido feito para o time ter ganhado e não ganhou. Todo mundo é técnico, todo mundo entende. Todo mundo sabe o que está sendo feito de errado, todo mundo entende. Ou seja, todos nós temos algo de médico e de loucos. O grande problema é quando isso traspassa as relações comuns e entra para o lado da religião. E quando o problema é nosso, aí que está o drama. E quando as pessoas em nosso redor começam a pedir socorro porque estão com problemas, vamos nós lá com as nossas explicações religiosas ou teológicas que ele muitas vezes não nos pediu para dar. Sabe qual que é o grande problema que eu noto no mundo cristão? É que a nossa primeira preocupação com alguém que está sofrendo deveria ser, a nossa primeira preocupação com alguém que está sofrendo deveria ser orar e sofrer com ele. Mas não é isso que nós fazemos. A nossa primeira preocupação é em dar um conselho, um palpite, uma explicação. A pessoa está lá com depressão. Ele está querendo que eu chore com ele e ore com ele. Mas eu não faço isso. A primeira coisa que eu tenho é uma explicação. Não, você tem que ter mais fé, você tem que orar mais. Você tem que estudar a sua lição, você tem que fazer as 40 madrugadas. Antes de dar um palpite travestido de conselho, por que você não sofre com ele, não chora com ele? Karl Jaspers diz que o grande problema é que nós julgamos o outro com o nosso código de valores. É óbvio para mim, tem que ser óbvio para o outro. Se eu tenho facilidade para aprender línguas, o outro também tem que ter. Se ele não tem, é porque ele é burro. E deixe-me fazer um exercício com a igreja. Ainda na introdução desse sermão, eu gostaria de colocar 3 casos reais aqui que talvez chocará alguns da igreja. Porque eu vou revelar a quase perda de fé de pessoas que são ícones do cristianismo. No início eu não vou falar o nome delas, depois eu direi. A primeira pessoa, e eu estou com um relato aqui no meu iPad, só que eu vou citá-lo, vou resumi-lo de cor para vocês, ao invés de ler, para ficar mais fácil. A primeira pessoa que demonstrou um grande desapontamento com Deus, consagrado, estamos na época de consagração, você me pediu para falar disso, mas desapontado com Deus, e que falou coisas que vão assombrar vocês, foi um homem que, principalmente eu como teólogo, admiro demais. E me choquei quando li as palavras dele. Esse homem foi ateu até os 30 anos de idade. Intelectual, como poucos. Uma mente extraordinária. E muitos aqui são fãs dele.
Depois, aos 30 anos, ele se tornou cristão, e se tornou um dos maiores defensores do cristianismo. Mas olha, era um homem que quando ele subia na tribuna para debater com o ateu, os ateus admitiam que tremiam na base. Até hoje, os livros dele são... Mas quando ele fez 50 anos, ele era solteiro até então, ele casou-se. Feliz, descobriu o amor. 3 meses depois de casado, a mulher descobre um câncer. E ela morre com apenas 3 anos de casado. Ele não lidou bem com a situação. Não lidou bem. Preste atenção no que ele diz. Abro aspas. Será que realmente Deus cuida? Será que realmente Deus protege? Será que Deus é todo esse cuidado que nós falamos, ou é apenas uma maneira que nós temos de retratar a nossa própria frustração com a vida? Para pensar se não é isso que acontece. Quando tudo está bem na sua vida, dá vontade de cantar, de louvar. Parece que Deus está constantemente com você. Mas vá atrás dele quando você está com problemas. Ele some. Ele desaparece. O céu fica vazio. Você sobe até lá, bate na porta, mas só escuta o ferrolho de alguém trancando a porta do lado de dentro. E as luzes apagando. Pior ainda, parece que tudo está vazio. A casa celestial não tem ninguém morando ali. Mas antes parecia incrivelmente acesa a luz. Antes parecia incrivelmente habitada, mas agora parece vazio. Será que Deus está aí? E a gente fala que Deus, que Deus é Pai, que Deus cuida, mas as evidências parecem todas indicar o contrário, e nós não podemos fechar os olhos a isso. Será que não está na hora de Deus ter que perdoar Deus por algumas coisas que Ele fez ou deixou de fazer? Parece que até Jesus se equivocou, porque Ele pensou que o Pai o amava, e na hora H o Pai o abandonou, e Deus não perdoou Deus, porque Ele crucificou Jesus. Chocante, né? Se esse irmão estivesse falando isso aqui hoje, eu tenho certeza que você, irmão, por favor, não fale isso. Vai conversar com o pastor Raniero, o pastor Tiago, faz uma sessão. Não fala isso, você não pode ser blasfêmia, isso é heresia. Não fale isso. A segunda pessoa, eu disse de 3, que eu queria dar um exemplo para vocês, foi uma mulher que na sua adolescência, ela abandonou uma família com uma condição financeira boa para dedicar-se aos pobres. Uma das mulheres com a maior espiritualidade que eu já vi na minha vida. Uma mulher que dificilmente alguém imagina entrar no céu e não vê-la lá. Escreveu meditações, muita gente se inspirou com as meditações dela. Mas por mais de 40 anos ela lutou com uma grande angústia. Não se sentia amada por Deus. E ela desabafou com um líder espiritual. Por que Deus não me ama? Eu só queria amar a Jesus como ninguém nunca amou. Eu queria tê-lo, fiz tudo pelos filhos dele, mas Ele não me ama, Ele não gosta de mim. Senhor, por favor, por que o Senhor me trata desse jeito? 40 anos, eu não sou amada por Deus, Deus não me ama. Eu falo do amor de Deus para as pessoas, mas eu não sinto isso. E eu sei que se algumas pessoas ouvissem o que eu estou falando, iam dizer, que mulher hipócrita. Mas eu vou admitir que a minha religiosidade, a minha fé muitas vezes estão no gueto, no porão, na solitária, porque eu grito e não escuto ninguém. E Jesus, sinceramente, às vezes o Senhor não parece real. A terceira pessoa foi mais enfática ainda. Teólogo, doutor em teologia, abandonou um sistema religioso que não estava de acordo com a Bíblia, enfrentou um pai que desde a infância o fez sofrer muito. O pai era omisso e sádico. Só aparecia quando era para fazer o filho sofrer. E num dado momento de luta com Deus, chegou a escrever o seguinte: Deus é aquela pessoa cuja face eu procuro esconder. Ele parece um raio sentado num trono. E muitas vezes eu prefiro ouvir o nome de um demônio a ouvir o nome de Cristo. Amá-lo, sinceramente, há momentos que eu acho que eu odeio. Chocante, né? Pelo silêncio da igreja, imagino que vocês estão assustados com essas palavras. E eu tenho certeza que se essas pessoas estivessem aqui, já escutariam várias opiniões e conselhos e palpites, declarações e reafirmações de fé. Eu vou revelar o primeiro autor do desabafo que eu citei para vocês, é nada mais nada menos que C.S. Lewis. A segunda pessoa, Madre Teresa de Calcutá. E o terceiro, Martinho Lutero. E antes que alguém fale assim, pastor, mas foi um período da vida dele. Que período? Madre Teresa lutou 40 anos com isso.
C.S. Lewis, dos 50 anos até a morte. E Martim Lutero já tinha um doutorado em teologia. E mesmo depois que ele descobriu a doutrina da justificação pela fé, ele afirmou que de vez em quando esse fantasma do passado o atormentava. E ainda que a luta dessas pessoas que eu citei tivesse durado pelo menos uma semana, o que você diria nessa semana? Esse é o ponto. Você já teria um palpite para dar? Nós temos muitas declarações. A Bíblia também está repleta de pessoas que disseram isso. Não foram apenas esses. Quer ver? Salmo 88, verso 14. Leia comigo. Salmo 88, verso 14. Vou ler do verso 12 em diante. Olha a ironia com a qual o salmista escreve. Aqui é o Salmo de Hermã. Verso 12. 88, verso 12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Esse aqui é o culto do poder, viu? Todo dia. Mas qual era o resultado dele, tanto ao culto do poder? Porque me rejeitas, Senhor? Porque rejeitas a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Prestes a expirar, quase a morrer. Desde quando? Desde moço. Ele lutava com essa depressão, já tinha anos. Não estou falando de uma luta de um dia, de uma semana. Sobre o peso dos teus terrores, estou desorientado. Eu sei que hoje na teologia clássica nós damos aquela explicação da vontade permissiva de Deus, vontade decretiva de Deus, etc. Mas eu quero dizer aos irmãos que para muitas pessoas que viveram nos tempos bíblicos, era Deus que punia mesmo. Eles não tinham toda essa luz. Na cabeça dele, era Deus que estava punindo. Vamos ler mais um? Eu quero ler agora o Salmo 13, verso 1. Olha que salmo dramático. São pessoas desabafando com Deus. Salmo 13, verso 1 em diante. Na minha tradução está assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando, Senhor? Eu sei que há vários pastores experientes aqui. Você já viu o pastor Ranieri aqui, o pastor Tiago? Você já viu alguém na igreja, na hora daquela oração de doxologia, falando assim: Senhor, até quando, Senhor, o Senhor vai nos afligir com a tua seta? Já imaginaram alguém orando assim aqui? Até quando, Senhor, o Senhor vai nos mandar o seu castigo? Até quando, Senhor, vai ficar escondendo o seu rosto de nós? Já ouviram alguém orando assim? E se orasse, o que aconteceria? Eu tenho certeza, seria a última oração dele aqui na frente. Não ia chegar ao final. Irmãos, enquanto o irmão termina a oração dele, vamos ficar em pé e cantar um em 342. Mas não fiquem bravos comigo. Está na Bíblia. Briguem com o Espírito Santo. Vocês estão chocados, né? Olha o Salmo 73 depois em casa, você lê o livro de Abacuque. Abacuque até quando? Abacuque já começa decepcionado, desamparado com Deus, frustrado. Olha o Salmo 73 do Salmo de Asaf. Senhor, eu invejava a prosperidade dos ímpios, porque eles blasfemam contra o teu nome, eles desandam a boca contra o céu e nada acontece com eles. Agora eu não, eu procurei me conservar justo com o Senhor, puro, em vão, porque de cada dia eu sou afligido, a cada manhã o mal me persegue. Por que, Senhor? Só de parar para imaginar isso, diz o salmista Asaf, eu achei muito pesada a tarefa para mim. Eles admitiram. Sabe, a gente fica às vezes com explicações de plástico que não ajudam. Eu já ouvi um provérbio que eu não sei de onde tiraram, nem na Bíblia, nem na profecia está. Talvez está no livro de Mormon. O verdadeiro cristão jamais questiona por quê. Questiona para quê. O verdadeiro cristão jamais questiona. Quem tem fé não questiona. Então eu vou rasgar metade da Bíblia, porque tem um monte de gente com fé aqui questionando. Cheio de pontos de interrogação aqui. Aliás, Jesus pecou, né? Porque se o verdadeiro cristão jamais pergunta por que, Jesus termina o ministério dele perguntando por que me desamparaste, então Jesus não foi cristão. Sabe, irmãos, a gente tem pessoas às vezes que criam uma teologia de plástico. Você rasga a veia dela e não sai sangue, sai água.
pessoas têm dores e nós temos o direito de desabafar e não podemos julgar o outro com o nosso código de valores. Mas pastor, são palavras muito duras. Eu sei, mas Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Agora, eu sei que você pode dizer para mim: pastor, a gente tem que falar a verdade e tudo. Eu não estou negando isso, mas a verdade dita no momento errado, na hora errada. Eu vou parafrasear. Jesus falou: não se coloca vinho novo em odres velhos. Eu vou parafrasear. É como colocar um vinho fora da garrafa, fora do copo. Eu sei que são verdades, eu não estou questionando isso, mas são apropriadas. Um dia eu coloquei na internet, no Twitter, uma frase assim que, infelizmente, às vezes, muitas vezes na vida, nós temos muitas respostas, mas poucas soluções. Muitas respostas, mas poucas soluções. Imediatamente alguém retweetou, 3 segundos depois: pastor, é simples, a solução é Jesus. Eu não estou negando isso, por favor, eu não virei um herege, eu sei. Mas pegue uma pessoa que acabou de ter um acidente. Morreu o pai, a mãe, os filhos, todo mundo. As pessoas se amavam, sua família toda morreu no acidente. Você recebeu a notícia agora. A pessoa está em estado de choque. A solução é Jesus. Alguém que acabou de receber uma notícia: estou com câncer terminal. Calma, irmão, a solução é Jesus. Alguém que está com uma depressão crônica, precisando de tratamento psiquiátrico. A solução é Jesus. Isso chega a ficar quase irresponsável. A gente fala tanto de reverência na igreja, e eu concordo, mas temos que ter reverência também ao não pronunciar as coisas de Deus de qualquer maneira. Existe comportamento apropriado na igreja e deve ter comportamento apropriado em dizer as coisas de Deus. Não se diz de qualquer maneira as coisas de Deus. Não seja irresponsável. Certa vez, um paraquedista pulou de um avião de paraquedas, evidentemente. Senão não seria uma parábola, seria uma tragédia. E o paraquedas veio. O vento levou o paraquedas para longe. Ele acabou se enroscando em umas árvores e ficou pendurado na árvore. Desesperado lá, querendo descer, e não conseguia. Embaixo da árvore passou um senhor religioso, certamente muito conservador. E você sabe, às vezes até a postura corporal indica que tipo de cristianismo eu sou, né? Tem aquele mais clássico que vai para a igreja assim, tem o jovem despojado que vai balançando assim, né? Às vezes nem leva. E tem aquele mais orgulhoso do cristianismo dele que põe aqui. É um escudo, nota que não, vai, o corpo fala. E passou um desses assim, todo compenetrado. Ei, por favor, ajude-me a descer. O senhor é um paraquedista, né? Sou um paraquedista. Isso mesmo, ajude-me a descer. Ajudo. Outra coisa, o senhor é da aeronáutica, não é? Sou da aeronáutica, meu amigo. Dá uma mãozinha aqui, deixa eu descer. Tá, eu ajudo sim. Eu sei que o senhor é da aeronáutica porque o senhor está usando o uniforme da aeronáutica, né? Estou. Agora ajude-me a descer. Ajudo sim. Mais uma coisa, o senhor é major, porque eu estou vendo a patente. Sou major, você tem razão. Ajude-me a descer. Ajuda. Mais uma coisa, o senhor pulou de um avião que acabou de passar, que eu escutei o barulho do motor, não foi? Ele falou: foi. Ajude-me a descer. Ajuda. Aí outra coisa, espera um pouquinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é crente? Como é que o senhor sabe? Por causa da Bíblia? Não, é que você está falando um monte de verdade que não serve para nada. Eu não nego as verdades, mas no momento desapropriado, a verdade que não vale para nada é quase uma heresia. Da forma errada, no momento errado, a maior ortodoxia teológica se torna uma heresia. Nunca mais se esqueça disso. Não basta ser ortodoxo. Eu tenho que saber como ser ortodoxo e de que maneira pronunciar minha ortodoxia. Senão eu estou sendo um herege dizendo ortodoxias. E é lógico que eu não posso continuar isso aqui sem ir para o livro de Jó. Sabe por quê, gente? Eu fico às vezes impressionado que muita gente diz tanto defender a Bíblia. Eu conheço pessoas que querem tanto defender a Bíblia, mas na hora H, elas tornam as suas próprias ideias ou assim diz o Senhor. E agora você está indo contra a Bíblia quando você discorda dele. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem temente a Deus, íntegro, e que se desviava do mal. Essa palavra íntegro no hebraico é a palavra tam. Tam é uma palavra muito bonita e muito completa em hebraico, porque tam significa que era bom em tudo.
Por isso que eles traduzem por íntegro. Mas íntegro ainda não é... É igual quando você vai ver música que está em inglês e passa uma versão para português. Você tenta, mas algumas palavras não expressam exatamente. Tam, em hebraico, é mais do que íntegro. Jó era uma pessoa honesta, reta, boa, competente em tudo. Se ele fosse um teologando, era aquele orgulho do Salt. Se ele fosse o pastor da igreja, o pastor Ranieri, você tem que dar lugar para ele. Se ele fosse um pai de família, era aquele que todo mundo queria que desse conselho para os outros pais. Jó era bom em tudo e não ia no caminho do mal. Mas vocês conhecem a história. Um dia Jó começa a sofrer, o diabo começa a atacar Jó sob a proteção de Deus, a permissão de Deus. Apenas esclarecendo para os irmãos que na época de Jó, a doutrina que havia tão forte para eles, como algumas doutrinas que temos hoje, é a seguinte: tudo vem de Deus e Deus é justo. Logo, se você é abençoado, é porque Deus está te abençoando. E se você é amaldiçoado, é porque Deus está te amaldiçoando. Você já notou que, uma coisa que me chama a atenção, pouquíssimas vezes no Antigo Testamento se fala do diabo? Vocês notaram? Da maior parte do sofrimento do Antigo Testamento, você tem uns 10% fala do diabo. Aqui no caso de Jó, no caso lá de Saul, que Deus manda um espírito para atormentar Saul, mas fala que é Deus que manda. Na serpente, depois o rei de Tiro, que nós fazemos uma segunda leitura, os judeus também como atribuindo a queda de Lúcifer no céu. Mas fora essas passagens soltas, no Antigo Testamento parece que o diabo não existe. Vocês notaram isso? Quem traz o sofrimento é Deus. Quem traz a bênção é Deus. Essa era a ideia da época. Deus é justo. Se você for honesto, fiel, leal, Deus vai abençoar você. Se você for desonesto, infiel, desleal, Deus vai amaldiçoar você. Se uma mulher não pode ter filhos, é porque Deus fechou o ventre dela. Se a agricultura deu, foi porque Deus abençoou. Se a agricultura caiu, foi porque Deus amaldiçoou. Se veio o gafanhoto cortador, é porque Deus enviou. Se a Babilônia veio, é porque Deus enviou. Eu não estudo contra a Bíblia. Lembre-se que a revelação é progressiva. Lembre-se que eu estou falando de um período em que os homens também se casavam com duas mulheres. E nem por isso vou falar que eu posso fazer isso hoje. Tá certo? Deus vai revelando aos poucos. Lembre-se que eu estou falando de uma época em que a doutrina da Trindade não estava tão clara para eles quanto está para nós. Ficou claro isso para a igreja? Mas nessa época eles acreditavam do jeitinho que eu estou colocando aqui. Tudo vem de Deus. Só que eu tenho um problema nesse axioma aqui. Se tudo vem de Deus, a bênção e maldição, Jó era bom e estava sendo amaldiçoado. Eu não entendo, eu estou sendo fiel, mas Deus está te castigando, você tem alguma coisa errada. Não tenho, tem. Tem um dia que a mulher dele chegou, capítulo 2, verso 9, e fala com ele assim: chegou a sua mulher, né? Está aí na Bíblia? Ainda conservas a tua integridade? Ora, amaldiçoa a Deus e morre. Eu sei que a tendência de muitos exegetas é colocar um caráter pejorativo na mulher de Jó. Eu vejo uma outra possibilidade, uma outra leitura, se os irmãos me permitem. Eu acho que dá para a gente ler um pouquinho diferente isso aqui. Vocês notaram que Deus em momento nenhum repreende a mulher de Jó? Talvez alguns confundam com a mulher de Ló, né? Aquela que era complicadinha. Eu não vejo Deus, pelo contrário, a mulher dele sobrevive e no final da história Deus dá os filhos de volta e ela aparece ali, feliz. Eu vejo como possibilidade que a mulher de Jó estava sofrendo com o marido e pedindo para ele dar um fim naquilo. Ela estava dizendo: meu marido, desculpe, alguma coisa tem que estar errada com você. É impossível alguém estar sofrendo tanto e não ter um cadáver no armário. Você tem algum pecado secreto? Você tem algum pecado secreto? Eu acredito que Jó estaria antes de Moisés, a história dele, talvez no período patriarcal. Se ele tivesse vivido depois, ela daria o exemplo de Acã. Se ela tivesse vivido depois. Jó, tem algum pecado? Meu marido, sério mesmo, você está sofrendo. Olha, sabe qual que é o problema? Enquanto você ficar insistindo que você é íntegro, Deus vai ficar aumentando a sua punição. Admite logo que você pecou, amaldiçoa logo Deus e acaba com isso. Você amaldiçoando, ele já manda um raio e te fulmina. Tiro de misericórdia. É melhor morrer de uma vez a ficar anos e anos e anos na UTI e nunca sara nem nada, vegetando. Acaba logo com isso, Jó, para acabar com o seu sofrimento e com o meu. Mulher, você está louca.
Eu não fiz nada. E vem os amigos de Jó. Eles não tinham má intenção. Eles ficaram sabendo de longe do sofrimento dele e vieram para consolá-lo. E quando eles chegam, imagina a cena, eles não reconheceram Jó segundo a Bíblia. Pelo contrário, eles olham para Jó e pensam que outra pessoa. Onde é que ele estava morando? No lixão da cidade. O homem que era o mais rico, o empresário que ajudava estudantes, agora estava no lixão da cidade. O homem admirado que toda vez que passava, no lixão da cidade. Eles chegam em silêncio, sentam do lado e não falam nada. Você pode estar se perguntando, se os amigos de Jó tinham condição financeira, por que não ajudaram Jó? Simples. Não podiam interferir no castigo de Deus. Ajudar Jó era interferir na pena de Deus, por isso que não ajudaram, só ficaram calados. E Jó começa a desabafar. Olha o desabafo dele. No capítulo 3 mostra esse desabafo. Ai, maldito o dia que nasci, diz Jó. Por que não fizeram trevas aquele dia? Senhor, desgraçado seja o dia que eu nasci. Minha mãe deveria ter me abortado. Maldita a hora que minha mãe me colocou no mundo. Por que eu nasci? Por que o Senhor me coloca aqui nesse mundo? Eu não queria viver. Repito o que eu falei no início desse sermão. Se Jó estivesse desabafando isso aqui agora do seu lado, no seu quarto, como seu vizinho, o que você faria? Não precisa responder, mas é quase inevitável que a gente ia dar uma resposta para Jó, semelhante à que fez ele faz. E Jó começa. Jó, não fala assim, Jó. Isso é blasfêmia, é pecado, para de falar isso. Tem um provérbio que diz, bata com a mão na boca antes que o pé não alcance. Jó, isso é pecado, não fala assim não, Jó. De jeito nenhum, meu filho, não fala isso. Deus... Nossa, que Deus não te ouça. Que Deus me ouça assim. Maldito o dia que eu nasci. A gente sempre aprende a reprimir os sentimentos. Quando eu era católico, eu ouvi que dizer a palavra desgraça era pecado. A gente falava o nome da pelada. Aí quando eu vim para a igreja e cantava aquele "Nó será cruel desgraça", eu tinha uma dificuldade de cantar aquele. Aliás, curioso, aqui é o extremo oposto do Oriente Médio. No Oriente Médio, o pessoal não tem muito tabu para falar de questões de sexo, necessidade fisiológica. Pega a Bíblia, as comparações que a Bíblia fala ali não são politicamente corretas. Nossa justiça é como pano sujo de sangue de menstruação. A gente tem um tabu para falar de coisas assim, né? Nossa, pastor, dá um outro exemplo, isso é feio. Falar no púlpito da igreja do NASP, igreja de intelectuais. No Oriente Médio eles não tinham problema. Mas, em contrapartida, para falar o nome de Deus você tinha que ter todo um respeito. Para falar das coisas sagradas tinha que ter toda uma reverência. Não se pronunciava o nome de Deus de qualquer jeito. Nós aqui no Ocidente fizemos o contrário. O nome de Deus eu falo de qualquer jeito, a toda hora, sem nenhum respeito, como se estivesse falando qualquer coisa. Mas para falar de necessidade fisiológica tem todo um respeito, não pode. Nós invertemos os papéis. Jó blasfema, desculpe, Jó desabafa mesmo, ele não blasfema. Ele desabafa mesmo. Maldito, miserável, desgraçado o dia que me deu a luz. Eu queria ter morrido. Aí ele faz, Jó, chega. Você está falando bobagem demais. Eu tenho que defender Deus aqui. E essa é a postura de muita gente da igreja. Eu tenho que defender Deus aqui. Meu irmão, Deus não precisa da sua defesa. Deus não precisa de advogados, precisa de testemunha. Desculpa o pessoal do direito, mas procure defender pessoas que precisam. Deus não precisa disso. Aliás, é um erro até dos apologetas. Eu não estou na apologética para defender Deus. Deus precisa de testemunha, não de advogado. Mas as pessoas querem primeiro, eu vou defender Deus. Aí eles começam como defensores de Deus. Depois os advogados de Deus, os doutores de Deus. E finalmente os doutores em Deus. Porque tem gente que acredita que fez doutorado em Deus. Ele é especialista. Não discuta com ele, ele entende Deus mais do que você. E ele começa. Aí começa ele faz. E o curioso é que eu desafio vocês. Leiam depois em casa com calma o discurso dos amigos de Jó. Você dificilmente encontrará uma heresia ali. São discursos corretos do ponto de vista da mais profunda, da mais conservadora teologia. Jó, Deus é bom, Deus é justo, Deus não pune as pessoas de graça, Deus sabe o que faz, não questione. O discurso dele está correto. O de Jó é que tem problemas. Jó tem um momento que duvida da ressurreição, tem momentos que ele duvida da misericórdia e do amor de Deus, tem momento que ele duvida da justiça de Deus. O discurso de Jó que é problemático. E estranhamente Deus no final elogia Jó e condena os outros. Mas eu vou continuar. E isto não era blasfêmia. Interessante que Satanás falou que ele iria blasfemar, isso não é reputado como blasfêmia. E ele faz, continua defendendo Deus. Na verdade, tanto ele faz como os outros estavam mais preocupados
com o que eles acreditavam do que com a dor de Jó. Esse é que é o problema. Os amigos de Jó não estavam preocupados com ele, com seus sentimentos. Eles estavam mais preocupados com aquilo no qual eles acreditavam. Aí começaram a erguer livros cheios de teologia, cheios de doutrina, cheios de conceitos, e não viam o homem por detrás do sofrimento. Viam apenas o está escrito, Jó. Eu não tenho nenhum problema em usar gravata, mas eu não posso cortar o pescoço por causa da gravata que está em volta dela. E lá estavam os amigos de Jó. Eles se chocaram com o que Jó falou. Não se fala assim de Deus, Jó. E Jó vai ouvindo, e Jó também se impacienta. Pare, Jó, de achar que o problema está com Deus. É lógico que tem algum problema com você. A gente não sabe qual é, mas tem. Aí no capítulo 6, vira sua Bíblia, você vai ver que Jó justifica suas queixas. Jó começa a aumentar o tom do seu discurso. Ele fala, espera aí, tem alguma coisa errada. Coloque numa balança todo o meu problema, toda uma humilhação. Se contra ela puder ser colocada em miséria, você vai ver que, na verdade, a minha miséria pesa mais do que o meu débito. Não está sendo certo isso que vocês estão falando? Jó se irrita. E naquela questão ele passa para falar dos amigos, começa a falar para Deus. Interessante, o livro de Jó é muito pesado. Ele coloca o dedo em riste e fala, Deus, está errado o que o senhor está fazendo. Desculpa, está errado. Querem ver? Tem um momento que ele duvida até da ressurreição. Olha o capítulo 7, verso 9, verso 11. Por isso não reprimirei minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Verso 17. Ó Deus, que é o homem para que tanto estimes e ponha neles o teu cuidado. E aqui ele não está falando de cuidado no sentido de Deus cuida, não. O cuidado no contexto é que, por que o senhor fica tão preocupado em me atormentar? O senhor não tem mais o que fazer? Aliás, sabe que o livro de Jó é cheio de trocadilhos. É o livro o hebraico mais difícil do Antigo Testamento, é o livro de Jó. Ele tem muitas expressões dúbias. Por exemplo, aquele famoso texto, eu sei que meu Redentor vive, pode ser lido em hebraico, eu quero redenção enquanto eu estou vivo. Até quando, Senhor? E ele fala, o Senhor não está, aqui, verso 19, até quando não te apartarás de mim a tua vista? O Senhor não tem mais o que fazer, me deixe em paz. Olha o verso 22. Para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro quanto o perverso. Não tem critério. Capítulo 10. A minha alma tem tédio à minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma, direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. E tem um momento que Jó fala o seguinte, o que adianta levar Deus ao tribunal? Como é que você pode condenar um réu quando o réu é o próprio juiz? Que esperança há para mim? Você entendeu o desabafo dele? Mas Deus vai aparecer. Vamos ao capítulo 38, vamos ver a aparição de Deus. É curioso que eu esperava, na verdade eu tive muitas coisas com o livro de Jó, uma delas é que aparentemente o livro de Jó não tem uma resposta. Deus enche Jó de perguntas e depois não. No capítulo 38 Deus aparece. Eu esperaria, e talvez você também, uma aparição à lá Monte Sinai. Deus vindo com raio, trovões, relâmpagos, grande saraivada, pedras caindo, nuvens, trovões, relâmpagos, tempestade, vozes de anjos. Mas não é assim que Deus aparece. Ele aparece num redemoinho. Na cultura hebraica, essa aparição de Deus aqui chega a ser cômica. Deus montado num redemoinho. Talvez Jó esperasse uma voz tremenda. Deus fala sussurrado. Ei, Jó, quem é o homem que está contendendo comigo, me questionando? Ah, é você? E Deus usa uma expressão com ele aqui no 38, verso 3. Cinge, pois, os lombos como homem. Essa é uma expressão idiomática do hebraico. Cingir os lombos significa levantar para uma viagem. Levantar para partir. Nós temos expressões, aqui no Brasil a gente costuma dizer, aí eu vou picar a mula, pé na tábua, vou cair fora. Eu aprendi uma lá agora em Angola, essa semana eu cheguei ontem de Angola, vou trocar de cubico. Os angolanos riram, né? Vou trocar de cubico, mudar de cubico. Vou sair daqui. Em hebraico você diria, vou cingir os lombos. Amarrar os rins, que traz uma tradução, amarrar os rins, cingir os lombos. Vou levantar e sair. Então eu falo assim, cinge os lombos, pega uma carona na minha moto. Vem cá, Jó, pega uma carona no meu redemoinho aqui. Monta aqui. Vou te levar para ver algumas coisas.
Aí Deus começa a mostrar para ele todas as coisas. Está vendo, Jó? Você está querendo questionar comigo? Eu sou especialista, Jó. Eu sei mais do que você. Aliás, um parênteses. Se tem uma coisa que você tem que aprender na sua vida, não questione o especialista. Ele sabe mais do que você. Imagina, eu fui operado recentemente pelo Dr. Felau, uma boa cirurgia, acho que deu certo. Eu estou aqui, né? É o único dessa igreja que me conhece por dentro. No fundo, quem me conhece aqui, ele sabe como eu sou por dentro. Podem perguntar para ele. Ele conhece por dentro. Imagine se lá agora, na minha cirurgia, peraí, antes de aplicar nesse... Doutor Felau, eu quero discutir um pouco de medicina com o senhor. Por que você vai cortar aqui e não lá? Por que cortar para frente e não por trás? Por que não corta a cabeça depois corta? Não discuta. Ele estudou medicina, eu não. Então não discuta com Deus, ele sabe mais. E foi isso que ele mostra a Jó. Na verdade, ele mostra algo que Jó já tinha admitido. Porque no capítulo 10, Jó fala, quem pode contender com Deus? Olha, ele que criou isso, ele que criou aquilo, ele que criou 7 estrelas, ele que criou aquilo tudo. E Deus simplesmente repete o que Jó já sabia. Mas só que dessa vez Deus mostra. Vem cá, Jó. E é bonita a poesia de Jó, né? Ele escreve de um jeito assim. Por exemplo, eu gosto daquela cena em que Deus mostra a Jó um campo com pessoas lutando. E as pessoas começam a brigar umas com as outras. Imagina a cena, espada, sangue, lança, socos, murros, pontapés. Olha lá, Jó. Essa é a humanidade. Eu tenho que dar conta de toda a natureza, eu tenho que alimentar os animais, eu tenho que fazer as plantas nascerem, eu tenho que fazer os rios correrem, e ainda tenho que cuidar da tolice dos homens de guerrear lá. Vem cá que eu vou ter que terminar essa guerra. Vem cá comigo, você vê o que eu tenho que fazer. Deus leva Jó até os depósitos da neve. Fala assim, sabe onde é que eu guardo a neve, Jó? Não sei não, Senhor. É aqui que eu estoco a neve, ó. Aí Deus pega um pouco de neve, salpica neve lá nos exércitos. O que você está fazendo, Senhor? Para ver se eles param de pegar um pouco. Começa a jogar neve neles. Mas não adianta, Jó. Quando a neve derreter, eles vão brigar de novo. Vou ter que pegar mais neve e jogar neles. E assim explicar o ciclo do inverno, onde os homens paravam de guerrear. Onde é que você estava, Jó, quando eu criei tudo isso? Eu não lembro de você. Ah, você não era nascido, né? E Deus foi irônico. As estrelas estavam cantando quando eu fiz tudo isso aqui, viu? Eu olhei para a terra, Jó, e criei tudo. E pensei, como é linda. Aí eu vi que tudo era muito bom. E Deus traz Jó de volta. Jó está cabisbaixo. Como alguém que foi ao espaço sideral e voltou. E Deus, tudo bem, Jó? Uhum. Não tem nada mais para falar, não? O que eu posso falar com o Senhor? O Senhor sabe tudo. Deus para. Está tudo bem mesmo, Jó? Sim, Senhor. Você não quer me perguntar mais nada? Não quero não, Senhor. Tem certeza? Te conheço. Tá bom. Monta aqui de novo. Eu quero te levar no outro lugar. Verso capítulo 40. Jó monta de novo no redemoinho de Deus. Deus sabia que Jó tinha mais uma coisa para perguntar. Deus mostrou para Jó toda a criação, que Jó já sabia, mas isso não resolvia o problema de Jó e o seu sofrimento, Jó. E a dor que você está passando? Você não quer me perguntar sobre ela? Então eu vou te responder mesmo que você não tenha perguntado, porque eu sei que ela está te angustiando. Não adianta eu mostrar a natureza, que isso vai te consolar até certo ponto. Seria como se eu dissesse assim, não sofre porque a sua namorada foi embora. Não, tem um monte de gente no mundo que a namorada foi embora. Isso não consola. A minha dor é minha. Se eu tiver um acidente e perder a perna, não adianta falar assim, não, mas olha o tanto de gente que perdeu a perna. Eu sei, mas é a minha. Se a comida não está agradável, não, mas tem um monte de gente passando fome, mas a minha não está agradável. É a minha dor, é o meu problema. Hello? Com licença? Sou eu que estou aqui. Você não está falando dos outros, sou eu. Vem cá, Jó. Só que dessa vez, no capítulo 40 e 41, Deus leva Jó num pátio e mostra a Jó dois elementos que o fazem ter medo, porque antes no capítulo 39 ele ficou maravilhado com o que viu, agora ele ficou apavorado. Deus mostra dois monstros para Jó, que infelizmente os tradutores, não sei porquê, traduziram por crocodilo e hipopótamo, mas não tem nada. O primeiro monstro é chamado em hebraico de Behemoth. Interessante que é uma palavra plural. Behemoth é plural, mas só tem um, é porque ele parecia mais de um. E o outro animal, esse ficava na terra, e o outro ficava na água, Leviatã, a serpente do mar. Jó fica tão assustado, você está vendo, Jó? Será que você pode, com o anzol, pescar o nariz disso aqui? Até eu, Jó, tenho que entrar com cautela. Esses animais estão numa guerra, Jó. Estamos numa guerra, que eu tenho que segurar esses animais.
para eles não destruírem o mundo inteiro. Eu estou em guerra com eles. Esses animais eram o símbolo máximo do mal de Israel. Havia a ideia de o mal era representado por dois grandes monstros. Um monstro do mar e um monstro da terra. Deixa eu explicar uma coisa. Isso não significa que a Bíblia derivou a sua imagem do mundo exterior. Não. A semelhança pode ser que essa imagem pode ter vindo de quem? De Adão. E Adão passa para um, passa para outro, passa para outro. Então não deve me surpreender de encontrar numa cultura pagã um emblema parecido com o que eu vou encontrar na Bíblia. Entenderam? Mas é lógico que quando Jó viu, como ele vivia no Oriente Médio, ele entendeu, são as forças do mal. Um monstro do mar, um monstro da terra. Aliás, essa tradição vai tão longe que até no Apocalipse João vê também dois animais terríveis, uma besta do mar, outra besta da terra, que são o símbolo máximo das forças do bem e do mal. Nós sabemos a interpretação profética disso aí, não preciso repetir. Mas já vem desde a época patriarcal essa ideia do mal representado por dois monstros. O mal, o diabo. O que começou o livro de Jó desafiando Deus no céu. E Jó está apavorado, Senhor, eu estou com medo, calma, Jó. E Deus segurando Jó e enfrentando os animais. É guerra, Jó, é guerra. E nessa guerra, Jó, deixa eu te explicar, e aqui eu quero de Jó passar para você. Estamos em guerra. Como eu falei com vocês, eu cheguei ontem de Luanda. E eu vi lá em Uambo uma coisa que me deixou feliz e outra que me deixou triste. Em Uambo e no Bongo. O que me deixou feliz é a reconstrução da igreja, a luta do pessoal para reconstruir o seminário, o colégio adventista. Eu vi num dia lá, o almoço deles era peixe e batata. Peixe e batata. Eu espero não chocar os da justificação pela soja. Peixe e batata. Era o que tinham para comer. Mas a alegria do pessoal vindo sorrir. Pastor, a clínica adventista, sabe o que é negócio? Todo destruído, e o que não foi saqueado, o que não foi destruído foi saqueado, e a marca de queimado ainda. A guerra, irmãos, é uma coisa terrível, e quem não tiver estômago não sobrevive a ela. E nós estamos em guerra, e Deus falou isso com Jó e fala com você. Agora era para mim, que agora já estou na última parte desse sermão, e talvez aquela que você tem que levar para casa. Nós estamos em guerra, e o que Deus falou para Jó, e possivelmente falaria para você nessa manhã, é o seguinte: meu irmão, meu filho, eu vou fazer as vezes de alguém que não te ama. Muitas vezes você vai ser tentado a pensar que eu te odeio, porque eu vou esmagar você. E por que, Senhor, você vai fazer isso? Porque estamos em guerra. Aliás, essa é a diferença do islamismo e do judaísmo. O cristianismo vem do judaísmo. E o que significa Israel? Israel é luta com Deus. Interessante? Essa é a diferença, porque eu não sou muçulmano e sim cristão, porque eu sou herdeiro de Moisés e não de Maomé. Porque a minha religião não me ensina submissão a Deus, ensina luta com Deus. Mas peraí, pastor, agora você bagunçou a minha cabeça? De fato, o termo submisso a Deus é muito mais politicamente correto do que o termo luta com Deus. Mas é isso que significa Israel, luta com Deus. Mas qual a diferença? É simples. Deus luta com você porque Deus não quer que você se submeta a Ele apenas porque Ele é grande. Ele quer que você se submeta a Ele porque você o ama. Por isso que Ele luta com você. E Ele vai lutar muitas vezes. Eu vou dar algumas razões pelas quais Deus luta com você. Aliás, na Bíblia, o Deus da Bíblia realmente Ele luta. Ele quis matar Moisés, Ele ficou na beira da estrada para matar Moisés. Está lá no Êxodo, Ele ficou na beira da estrada pronto para matar Moisés. Ele lutou com Jacó até a madrugada. E uma coisa que você tem que entender é que se Deus lutasse com os poderes de Deus, não haveria luta. Entenda isso. Só o fato de haver Apocalipse capítulo 12 significa que Deus está lutando com o seu caráter, não com sua força. Senão não haveria luta. Quem pode resistir a Deus? Então Ele se humilha, Ele diminui a força dele e luta com você, te dando até a possibilidade de resistir um pouco, porque Ele sabe que nós não resistimos. É como uma mãe, entenda a situação. Imagina uma mãe com a criança inquieta no braço. E a criança está esperneando, ela não pode colocar a criança no chão, e a criança está esperneando e chorando. Eu vi isso no avião às vezes. E eu vejo a mãe lutando com a criança ali, e a criança chora. O que era mais fácil para a mãe? Dá um tranquilizante para a criança, ela paga e não te oferece resistência. Não seria mais fácil? Mas ela prefere lutar com a criança. Deus é a mesma coisa. Deus poderia dar um tranquilizante, acabar com o meu livre-arbítrio, mas Ele prefere lutar comigo, porque Ele sabe que eu vou resistir. Mas na minha luta, na minha dor, Ele sabe que é o modo que eu tenho de descobrir que eu o amo e que eu preciso dele. Então, meu irmão, você nessa manhã, acorde para isso. Você é Jacó, você está lutando com Deus, mas Ele te permite vencer o próprio Deus.
pela graça dele. E vencer o próprio Deus significa entender que ele não te odeia. Como se treina um lutador de UFC? Dando livros para ele ler ou lutando com ele? É colocando no ringue e lutando. Como é que um treinador treina um lutador? Brigando com ele. Murro, aguenta, soco. Como é que você treina um soldado em situações de guerra? E nós estamos em guerra. Por isso Deus vai lutar com você. Vão vir coisas que você não vai entender. Então aprenda uma coisa: luta com Deus. E tem mais uma coisa que eu quero te ensinar, Jó. Num dos dados momentos, eu não li o texto aqui por causa do tempo, Jó desabafa assim: Senhor, o Senhor não tem olhos humanos, o Senhor não sofre o que nós sofremos. Por pouco tempo, Jó. Hoje que vivemos depois da cruz, eu posso dizer: Deus se tornou humano. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é lutar com o diabo na carne. Ele sabe o que é ter medo, dor, sentimento. Ele sabe. E na cruz, até Jesus foi submisso ao Pai, mas primeiro ele lutou com o Pai. Lutou ou não lutou? O que foi o Getsemane? Uma luta. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. E a gente às vezes coloca a coisa de uma maneira muito romântica. Senhor, se possível, afasta. Não, Jesus gritou ali, ele esperneou, estava doendo. Passa, Senhor, eu não aguento, Pai. Não, Jesus. E o pior é que o Pai em silêncio. Tá, Pai, se o Senhor não quer passar, tudo bem, Senhor. Tudo bem, eu me submeto. Mas até na cruz: Deus, por que me desamparaste? Onde é que o Senhor está? E o Pai não respondeu. Mas ainda assim falou: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu não estou falando para você perder o seu direito de dizer ai, ai, ai. Luta com Deus, mas fica agarrado com Ele. Deixa Ele quebrar a sua coxa, a sua costela, mas fica agarrado com Ele. Eu não tenho resposta para o problema que você está passando, mas eu tenho uma solução. Luta com Deus até o final. Porque essa luta vai te dar o caráter. Mas não solte das mãos dele. Brigue com ele até o raiar do dia, Jacó. Mas não solte de Deus. Ele vai trazer a bênção para você. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se você vai passar a vida toda, mas Deus é Deus. Ele é maior do que você. E eu quero terminar a minha consideração aqui dizendo uma coisa. Na sua luta, não negue que estamos em guerra. Nem sempre as coisas ocorrerão da maneira correta. Muitas pessoas vão seguir a reforma de saúde e vão ter câncer. Muitos pais vão orar e o filho vai morrer no acidente. Você vai comportar e não vai ter a bolsa às vezes. Mas como disse Jó capítulo 13, segundo uma tradução: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E é por isso que eu quero que o inferno trema, porque eu creio em Deus. Mesmo lutando com ele, mesmo sem entender o que ele faz comigo, ele ainda é Deus e eu não sou. E ainda que eu pergunte por que o Senhor está fazendo isso comigo, se ele não responder, nas mãos dele eu quero entregar o meu espírito. Eu não sou da teologia da prosperidade. Eu sei que a bênção existe, mas ela pertence a Deus. E como ele vai dar, é problema dele. O meu problema é aceitá-lo e lutar, lutar. Então não pare de lutar. E não julgue o seu irmão que está lutando. Nem todo mundo tem a mesma resiliência. O que é óbvio para você não é óbvio para outros. Alguns correm mais rápido, outros mais devagar. Alguns superam, alguns batem o carro e no outro dia estão dirigindo. Outros precisam de um psicólogo para tirar o trauma. Não julgue o seu irmão. Eu não estou querendo com isso, irmãos, para terminar, dizer que Deus tolera tudo. Cuidado. Todos somos pecadores, mas alguns conseguem ser perversos. Não brinque. Existe uma diferença na guerra entre você ficar apavorado de medo dentro da casa ou você usar um uniforme da SS nazista. Ser pecador, todos somos. Perversos, é perigoso. Assim como estamos, deixe-me orar por você. Fica pequeno, Senhor. E perdoa-nos quando muitas vezes vemos um irmão sofrendo e oferecemos mais explicações e opiniões e hipóteses e palpites do que uma oração e um ombro amigo. Não quero, Senhor, ser leviano. Eu sei que o Senhor não tolera todas as coisas e todos os comportamentos, eu sei disso. Mas também sei que o Senhor se preocupa conosco. E que no nosso jeito trôpego, o Senhor ainda pega a nossa mão e caminha com a gente. Portanto, Pai, por favor, eu entrego essa igreja no Teu altar agora. Cada um está com a sua luta, Pai. Essa igreja está cheia de Jacó, cheia de Jó, de pessoas lutando contigo. E a gente não entende, Pai. Simplesmente eu não sei. Mas por favor, ó Deus, se a gente começar a gritar no escuro, pegue na mão da gente, tá?
e nos dá a certeza que nós não estamos sozinhos. Eu te imploro, Pai. Eu não sei porque Jesus não voltou ainda. Eu pensei que já teria voltado. Eu não sei porque as pessoas ainda estão sofrendo nessa igreja com doenças, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é Deus. E ainda que o Senhor nos mate, nós vamos ficar esperando o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, nós te amamos, viu? Eu entrego essa igreja e a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.